a Jéssica. E ele chama-se Hugo Gross. E os dois começam a ter uma discussão. E eles dois, né, estão juntos como marido e mulher há 2 anos. O que ocorre? Ocorre o seguinte, que ela foi à delegacia dizendo que quase morreu, porque ele teria contratado 2 homens para espancá-la, e diz ela, espancá-la até o limite. Ele então vai à delegacia, põe a imagem para mim, por favor, e leva essa imagem. Ali estão o vigia e o porteiro do prédio onde os dois moravam. Ela entra com um pedaço, uma barra de ferro, e sai como se estivesse em surto, né, num desespero, e sai quebrando tudo. Nesse momento, né, ele levou essas imagens, dizendo o seguinte, que ela é que praticou as agressões e que tudo o que ela falou é a mais pura invenção. E o ator foi se defender. Eu me lembrei, na hora que eu botei o olho nele, eu me lembrei. Põe na cidade. Hematomas no olho, marcas nas pernas, braços e nos pés. O tufo de cabelo teria sido arrancado com um puxão. Estas fotos também mostram os ferimentos que a atriz e modelo de 24 anos teria sofrido. Jéssica acusa o ator ex-companheiro Hugo Gross de ser o mandante das agressões. Então, o que mais me deixou chateada foi o fato de eu saber que ele que mandou fazer 2 homens fazerem isso comigo. Os suspeitos são o porteiro e o vigia do prédio onde ela morava com Hugo, em Curicica, na zona oeste do Rio. Segundo Jéssica, o ex mandou os funcionários do edifício atirarem do condomínio à força, após ela ter ido ao local para buscar pertences. O vigia provavelmente estava na cabine falando com o Hugo. Quando ele voltou, que ele viu a briga entre eu e o porteiro, ele foi até nós e falou o seguinte, ele falou para arrebentar ela e colocar para fora do condomínio. A jovem fez um registro na Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá. Ela também passou por uma avaliação médica e fez exame de corpo de delito no IML. A atriz entrou com um pedido de medida protetiva para que o ator fique no mínimo a 300 metros de distância dela. O ator negou as acusações e procurou a Delegacia dos Recreios Bandeirantes nesta quinta-feira. Ele estava acompanhado do advogado, do porteiro e do síndico do prédio. Hugo Gross diz que as agressões foram forjadas pela ex-namorada. Hugo entregou à polícia estas imagens. O registro foi gravado por câmeras da portaria do edifício. Jéssica aparece descontrolada, com uma barra de ferro quebrando vários objetos. Da portaria eu quebrei 5, porque eu estava naquele nervoso. Aí tinha 2 barras de ferro, não sei se eles iam usar contra mim, para me agredir. A modelo conta que ficou 2 anos com o ator. Durante esse período, diz ter sofrido com crises de ciúme e constantes agressões. Hugo Gross também seria usuário de drogas. Ele fica 2, 3 semanas naquilo e bebendo. Ele não é de beber, mas bebe. No começo do ano, o ator afirma que fez uma medida securatória contra Jéssica na polícia, alegando que todas as vezes que falava em terminar o namoro, ela o ameaçava. De acordo com a defesa do artista, ela teria problemas psicológicos. Eu não tenho medo dele, não. Eu não tenho medo dele. Eu tenho, assim, o receio dele me ver na rua, vir atrás de mim e começar aquele escândalo, aquilo tudo que ele faz na rua. Mas se eu estiver sozinha com ele, ele vai me agredir. Isso eu tenho certeza. Isso daí é reportagem, é fofoca, né? Daqui a pouco eu tô igual o Nelson Rubens. Ok. Estão me mostrando igual a Sônia Abraão. Pegar um monte de revista, botar aqui e começar a mostrar, olha ele aqui. Isso é fofoca. A gente quer. Não tô rindo, tô sério aqui. É um disque, velho. A gente quer. Tô rindo, não. Tô sério, tô rindo. Tô casamento.
Ok. Ah, sim, vamos para ele, nossa. Reforma de 2 terapias. Aqui eu vou fazer uma pergunta. Dá para eu continuar o negócio aqui? O que eu vou falar aqui não é dessa fase. Tem 15 anos. Ele disse para ela assim: os seus lábios são de mel e sua voz é suave como azeite. Ela disse: eu tô com cara de salada. Mas ele não entendeu nada. Hoje, ele diz para ela o seguinte: você é sua língua é afiada como uma espada, você só me fere. E aí, para resumir a história, ela acabou com a vida dele, foi lá e matou. Isso é para começar. Aí, falando assim, o que ocorre? Ocorre o seguinte: fica fácil dizer, então, ela é uma assassina brutal. Para ter uma ideia, a polícia nem ela matou e a polícia não colocou como crime principal assassinato. Explico. Antes, ela tinha feito 7 boletins de ocorrência contra o moço ali. Tinha uma medida protetiva. Eu morro de rir com a minha própria cara, eu falando sério. Tinha uma medida, como se isso fosse alguma coisa séria, essa medida protetiva. Vou dizer, se eu sou juiz, eu não assino esse papel nunca na minha vida, nunca. Porque é uma vergonha alguém estudar tanto para assinar um papel que sabe que não vai valer. Aí o que acontece? Ela também, esse monte de boletim de ocorrência, medida protetiva, certo? E sapeque, iaiá, ioiô, pra lá e volta, pra lá e volta, pra lá e volta, até que ele vai com medida protetiva e tudo, ele vai lá e diz pra ela: você voltou a ter lábios de mel. E ela se encantou, voltou de novo. Aí no que voltou de novo, ela tá fazendo jantar, quietinha, tal, na maior paz. Ele chega, olha pra ela e diz: fala, jaburu. Ela, aí fala, jaburu, coisa feia, nasceu do avesso. Aí ela aceitou. Ele partiu pra cima dela, aí ela foi, não teve solução. Ele foi para espancá-la pela vez número 3.000, que se ela fosse esperta tinha saído. Ela foi lá e pau. O que tinha mais próximo da mão dela era a faca. Foi o que ela usou. Mas o delegado não colocou ela como, não indiciou como assassinato. Lesão corporal seguida de morte. Resumo. Com isso, acho difícil que ela fique na cadeia. Foi no cidade. No corredor com frio e frio caminha a mulher que se sente em uma prisão. André decide dar entrevista Eu gosto, né? e ter morrido muitas vezes nas mãos de Jair, um marido Ó. agressor. Isso durante 15 anos. Quero ficar mim, né? Então fala que me ama. Eu te amo. Só porque eu trouxe, né? E se eu não trouxer, você ama? Não. Não, só vi. Abandonada e mas eu vou trazer. Eu vivo pelo meu filho, né? Por mim. Mas as agressões não vão voltar a acontecer. Jair está morto. No primeiro momento, Andréia chegou a ser apontada pela polícia como suspeita de tentativa de assassinato. O laudo com a causa da morte de Jair ainda não está pronto, mas ele teria se ferido dentro de casa. A própria Andréia chamou o resgate. Ele foi de ambulância para o hospital, onde morreu horas depois com esse ferimento na barriga. De acordo com a Andréia, dentro de casa
crianças, 3 filhos do casal, estariam na rua, brincando. Então, amor, eu tô sem carro, mano. Mas se quiser esperar minha mãe chegar, ela chega daqui a pouco. Aí eu mando ela levar. Onde está seu carro? Que o jantar ficasse pronto o mais rápido possível. Ele, então, teria chegado na cozinha pelas costas da Andréia e teria começado a agredi-la. Quando ela se virou, ela que estava preparando o jantar, estava com uma faca preparando a comida, se virou no momento em que Jair teria sido atingido na barriga. De acordo com ela, tudo não teria passado de um acidente. E nisso ele saiu da sala e veio. E me deu um soco na costa, no brigão, eu virei. E sem querer, acabei acertando ele. Não foi o que eu queria por vocês. Não era uma coisa que eu queria fazer. Foi simplesmente um acidente. O caso foi registrado inicialmente como homicídio, mas houve uma mudança. Agora Andréia pode ser indiciada, mas por lesão corporal seguida de morte. O advogado de Andréia diz que o fato dela ter socorrido o marido já comprovaria que o caso teria sido um acidente. As circunstâncias dela ter levado ele Tem Guaraná, eu trouxe. ter prestado socorro, ter comparecido na delegacia voluntariamente dentro do prazo, inclusive ele poderia ter sido preso em flagrante, com ser o delegado que está prevenindo ele a desqualificar o homicídio para um ambiente de lesão corporal seguida de morte. Lógico. Andréia diz que a morte de Jair foi uma onde um dos dois morreria a qualquer momento. Vamos pé, coloca pra todo mundo, mas pra mim. Para ela. Jair e Andréia se conheceram no mesmo bairro onde já viviam. Foram casados por cerca de 15 anos. Tiveram 3 filhos. De acordo com ela, só o primeiro ano do relacionamento ela se lembra de ter sido feliz ao lado do marido. Depois disso, vieram sofrimento, agressões, ameaças, mas ele não aceitava a separação em hipótese nenhuma. Em uma das agressões, ela chegou a ser atingida na barriga e estaria grávida de 3 meses de gestação e perdeu o bebê. Depois disso, ela decidiu que iria denunciar o marido à polícia, não suportava mais aquilo. Ela chegou a registrar 7 boletins de ocorrência contra o Jair. Imaginava que ele fosse ser preso, o que nunca aconteceu. Ela conseguiu na justiça a medida que, em tese, deveria protegê-la. Mas o Jair nunca cumpriu a ordem do juiz de não se aproximar da esposa cerca de 200 metros. Em uma das vezes, uma oficial de justiça foi obrigada a trocar a fechadura do portão para que Jair não entrasse mais na casa. Só que isso não adiantava. Jair, mais uma vez, descumpria a ordem. Era como se eu tivesse um papel que fosse assim, em qualquer lugar, porque não dava para confiar totalmente na medida protetiva. Se ele também descumpria, era porque ele sabia que ele poderia vir fazer nada, ele estava tentando. Como Jair conseguiu driblar todas as situações, acabou em um momento em que Andréia aceitou tentar reatar o relacionamento, mas não deu certo. Tem os meus filhos, né? Sabe que como o pai ele era um bom pai, cuidava bem das crianças, mas sentia muita falta dele. Estamos em um endereço que não pode ser divulgado. Andréia disse que sente que a segurança dela e dos filhos está em risco. A mulher diz que recebeu ameaças de morte após o enterro do marido. O texto enviado para o celular diz: "Você vai pagar tudo que fez com meu irmão, assassina. Não adianta fugir, assassina." E você sabe o que está nesse momento? O que vai acontecer com Andréia? Eu volto já já. Depois dos 35, a pele ao redor dos olhos envelhece. Cicatricure contorno dos olhos de flutuação com Regenex Complex. Reduz rugas, bolsas e olheiras, tonificando a pele. Cicatricure contorno dos olhos. A idade está nos olhos.
o novo Super X-Cap, quem guarda tem tudo para ter um Natal milionário. Quem guarda tem a chance de ganhar R$1 milhão em